meus amores, estamos de volta com mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos estudar ciências. Peguem o livro de vocês e coloquem lá na página 32. Hoje nós vamos falar sobre algas e fungos. Vamos iniciar os nossos estudos? Então vamos lá. Lá no nosso livro está dizendo assim: as algas e os fungos são seres vivos que, dependendo da espécie, podem ser microscópicos ou visíveis a olho nu. Bom, o que está querendo dizer aí? Que elas podem ser bem pequenininhas, né? Que nós não conseguimos enxergar, né? Precisamos do auxílio de um microscópio, ou pode ser visível aos olhos. E nós vamos descobrir aqui nesse capítulo, tá certo? Então, vamos dar prosseguimento. As algas são seres que vivem na água e realizam fotossíntese. Bom, lá no segundo ano vocês já aprenderam o que é fotossíntese, né? É o processo no qual a planta reproduz o seu próprio alimento, né? Através da luz do sol, do gás carbônico, tá certo? Refresquei a memória de vocês? Então vamos voltar. Elas desempenham um papel muito importante para a vida na Terra, pois são responsáveis pela maior parte da produção do oxigênio que nós e outros seres vivos respiramos. Então as algas são muito importantes aí, né? Para a nossa respiração, para os seres vivos, né? E aí embaixo temos dois exemplos aí de algas, né? Temos a euglena, é um exemplo de alga microscópica, que é o primeiro quadrinho, e temos a alface do mar, que é o segundo quadrinho, ó. Essa daqui é só através do auxílio do microscópio, né? Porque ela é muito, muito pequena. E essa daqui, né, o alface do mar, ela é visível. Nós conseguimos visualizá-la normalmente, tá? Porque ela é visível. E aqui, logo abaixo, está falando sobre fungos. Vamos entender um pouquinho, então, o que são fungos. Há uma grande variedade de fungos ao nosso redor. Alguns são mais fáceis de ser observados ao microscópio, como as leveduras, que são utilizadas na fabricação do pão. Esse aqui, ó, é um tipo de fungo, tá? Que é utilizado na fabricação de pão. E esse daqui é um outro tipo de fungo que é utilizado na fabricação de remédios. Então, há fungos que são utilizados, né, pelos seres humanos aí, né, na alimentação. E os fungos, eles são importantes em alguns processos do pão, dos medicamentos que são utilizados pelos seres humanos, né? Então, os fungos desempenham a sua importância aí, tá? Na atividade e na vida humana. Outros fungos, como bolores e cogumelos, são facilmente visíveis a olho nu. Os bolores realizam a decomposição de restos de alimentos. Sabe aquele alimento que às vezes a gente esquece, aquele pãozinho que está lá no armário, e quando a gente lembra e quando a gente vai pegá-lo, ele está com aqueles bolores, né? Aquelas partezinhas cinzas, né? Aí a gente fala assim, tá estragado? Então, esses são um tipo de fungos, são os bolores, tá certo? E eles fazem o processo, e quando o alimento está fazendo esse processo de decomposição, né? Que aparecem esses bolores aí no alimento, tá? Pode ser também, né, em plantas, animais mortos. Já os cogumelos, como os champignons, fazem parte da nossa alimentação. Bom, a tia vai dar um exemplo de uma comida aí que eu tenho certeza que vocês gostam muito. É o estrogonofe. O champignon é aquele cogumelozinho que fica lá no nosso estrogonofe, né? Que é uma delícia, por sinal. Então, os cogumelos, eles são comestíveis, né? Alguns deles são comestíveis, tá? E aqui, ó, além disso, há alguns fungos que causam doenças, chamadas micoses. E aqui, ó, nós temos três exemplos. Temos três exemplos aqui de fungos, ó. O primeiro são os bolores, ó, nos morangos aqui em decomposição. Temos os cogumelos, né, que são utilizados na alimentação. E temos os fungos que causam doenças também, que são chamados de micoses, ó. Eles são esbranquiçados, ó, como é que eles ficam na pele. Esses são alguns tipos aqui de exemplos de fungos, tá certo? Lá na página 33 dos livros de vocês vai ter uma experiência para vocês fazerem, tá? Para vocês verem aí esse processo aí de fungos, tá? Através do alimento. E aqui tá explicando direitinho o que vocês vão ter que fazer. Aí eu gostaria muito que vocês fizessem, que vocês relatassem e depois mandassem foto para a tia. Ou se não, se estivermos em sala de aula, a tia vai estar corrigindo no livro de vocês, tá certo?
Vai ser uma experiência aí muito enriquecedora nos estudos de vocês. Agora vamos lá para a página 34 dos nossos livros. Bom, então aqui nas atividades do numeral 1 está escrito assim: observe os seres vivos representados na imagem a seguir, depois circule de vermelho as algas e de azul os fungos. Bom, o cogumelo, ele é o quê? Ele é um tipo de alga ou de fungos? Fungos, né? Então, de fungos, vocês vão circular aí o cogumelo azul, tá? E aí tem, do lado do cogumelo, nós temos uma alga, né? Então, vocês vão circular de vermelho. Do lado nós temos um pão com alguns bolores aí, né? Então, vocês vão circular de azul, porque se tratam de fungos. E aí, em último aí, né? Aqui, nós temos outra alga aí, um tipo de alga. Vocês vão circular de vermelho, tá certo? Agora vamos lá para o numeral 2. Relacione as duas colunas considerando as características das algas e dos fungos. Então, vocês vão colocar A para algas e F para fungos, tá certo? Então, vamos lá. Realizam a decomposição de organismos mortos, os fungos, né? Que a tia até falou dos alimentos lá, que estão entrando em decomposição, aparecem aqueles bolores, né? São os fungos. Então, vocês vão colocar aí F, letra F. Aí, logo abaixo, no segundo quadrinho, tá. Realizam a fotossíntese. São as algas, né? Lembra que a tia falou? Então, vocês vão colocar a letra A. No terceiro quadrinho, produzem o gás oxigênio, né? Que é através da fotossíntese aí, que purifica o ar, né? Que faz esse processo de filtro através da fotossíntese. Então, vai ser as algas. Então, a gente vai colocar a letra A também, tá? Quarto quadrinho. Podem causar doenças em plantas e animais. Bom, são os fungos, né? Então, nós vamos colocar a letra F. E o último quadrinho, são utilizados na fabricação de pães e remédios. Os fungos, né? Então, nós vamos colocar o F. Nós vimos até alguns exemplos, né? Na página anterior. Aí, lá no número 3, está assim, no numeral 3. Desembaralhe as sílabas e descubra as palavras, depois complete as frases a seguir com as palavras que você encontrou. Aí tem essas 3 imagens aí, né? O que vocês encontraram aí? Então, vamos lá? Vamos escrever? Bom, no primeiro é micose, né? No segundo aí são o quê? Alimentação. Depois que a gente desembaralhou, nós encontramos a alimentação. E no terceiro, bolor, né? Então, vocês vão escrever aí bolor. Aí, lá na página 35, nós vamos completar aí letra A, letra B e letra C. Na letra A está assim: a frieira é uma pontinho doença causada por fungos. A frieira é uma micose. Então, vocês vão completar com micose. Letra B. Alguns cogumelos, como o champignon, são utilizados em nossa alimentação. Então, vocês vão escrever aí. Letra C. O pontinho é um tipo de fungo que pode se desenvolver em frutas e pães mal conservados. Então, é o bolor. Tá certo? Agora, vamos lá para o numeral 4. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Então, vamos ler o texto com a tia? Então, vamos lá. Acompanhe. ECA, o fermento é um fungo. O ingrediente responsável por deixar o pão macio e fofinho é o fermento. Você já ouviu isso? É, mas o mais interessante disso tudo é que o fermento usado no pão, chamado de fermento biológico, é um fungo. Quer dizer, um não, vários fungos. Mas calma, não precisa ficar com nojo. Os fungos do fermento não são grandões como os cogumelos, mas seres microscópicos, chamados de levedura, que vivem no ar e na superfície das coisas. Ao entrar em contato com a massa do pão, essas leveduras, elas fazem o quê? Elas se alimentam desses açúcares e, ao mesmo tempo, eliminam álcool e gás carbônico, um processo denominado de fermentação e levedura. É o processo que faz o pão o quê? Crescer, né? E se transformar naquele pão fofinho e gostoso que a gente toma o nosso cafezinho com ele, tá certo? Agora vamos lá na letra A. Pinte no texto as informações solicitadas a seguir com as cores correspondentes. Vocês vão pintar de amarelo o nome do fungo encontrado no fermento e onde ele vive, tá? Vocês vão pintar de amarelo. De vermelho, o que ocorre quando esse fungo entra em contato com a massa do pão e o nome desse processo, tá aí no texto. Eu quero que vocês efetuem aí sozinhos essa atividade, tá certo? E de azul, o gás responsável por fazer a massa do pão aumentar.
tá? E lá na letra B, pinte a palavra que corresponde ao processo que ocorre quando as leveduras entram em contato com a massa do pão. O que acontece? Fermentação, apodrecimento, decomposição ou contaminação. Esse processo é a Então, vocês vão pintar, tá certo? Lá na página 36, tá? Eu quero que vocês também façam aí, ó. Os seres vivos são classificados em animais, plantas, fungos, protoquistas, protozoários e algas e bactérias. A gente já estudou, né, ao longo desse capítulo aí, né? Um pouquinho de cada. Aí, logo embaixo, no segundo tópico, tá assim. Existe uma árvore que mostra a relação de parentesco entre os seres vivos da Terra, né? É a árvore genealógica. A gente já até falou sobre ela, né? Aí tá separada aí, tá? E aí, por esses seres vivos, vocês vão fazer o quê? Com um lápis de cor, pinte de. Aí, vermelho, o grupo de fungos. Verde, o grupo de algas e de protozoários. Amarelo, o grupo de bactérias. Roxo, o grupo das plantas. E azul, o grupo dos animais. Para pintar o grupo dos vírus, escolha uma cor de sua preferência, tá certo? E aí, depois que vocês efetuarem as atividades, não esqueçam de mandar a foto para a tia, tá? Para a tia poder corrigir as atividades de vocês, tá certo? Bom, nós ficamos por aqui. Um beijo grandão para vocês e até a próxima aula.